Então, gostaram do nosso desfile? Esse desfile é o começo de uma nova fase, mais uma história da organização da nossa igreja. Elas representam justamente como a nossa igreja se organizou. E isso continua fazendo parte aí da nossa jornada para conhecermos melhor a organização da nossa igreja. Como que a igreja se organizou e o que significa se organizar? Organizar é toda vez que a gente quer colocar em ordem algumas coisas e para que funcionem melhor. E no caso da nossa igreja não foi diferente. Nós tínhamos muitas pessoas que já estavam aceitando o corpo de doutrinas da adventista. Em 1848, essas doutrinas básicas da igreja já estavam consolidadas. Vocês se lembram que nós vimos isso na aula anterior. Mas havia um certo tabu nessa questão de organizar a igreja. Especialmente havia uma ideia de que organização de igreja estava vinculada à Babilônia espiritual. E com isso, muitas pessoas tinham essa restrição. Mas o tempo foi passando e não foi inevitável que essa organização acontecesse. O primeiro passo foi que, como havia muitas pessoas já conhecendo sobre estas doutrinas, elas precisavam se reunir em alguns lugares e trazer novas pessoas também que conhecessem a respeito disso. Por isso, o primeiro passo foram as conferências sobre o sábado, direcionadas aos participantes do movimento milerita. E essas reuniões ajudaram a confirmar e aperfeiçoar as doutrinas já existentes. Em seguida a isso, houve um movimento de várias publicações. Publicações estas que contribuíram para a formação da estrutura adventista. Revistas como Verdade Presente, revista do Segundo Advento e Arauto do Sábado, e uma revista que era especialmente para os jovens, o Instrutor da Juventude. Isso fez com que essas publicações trouxessem uma ideia de que deveria haver uma casa publicadora, precisaria ter casas impressoras destes materiais. E isso também traz fortemente uma ideia de organização. Outros fatores que trouxeram a organização da igreja foi que os ministros, os pastores que sairiam para pregar, eles precisavam ter um respaldo credencial de alguém. E não havia esse credenciamento, não havia uma pessoa jurídica, não havia uma igreja formalizada para poder dar uma credencial para que ele se apresentasse às pessoas. Além disso, esses ministros eles precisavam ter um sustento financeiro. E esse sustento financeiro também não estava ainda consolidado. Além disso, a igreja começando a se organizar, viu que precisava ter locais para se reunirem. E esses locais precisavam ser adquiridos como propriedades da igreja perante o governo. E isso acabou gerando todo esse processo de organização da igreja. Mas ainda ela não tinha um nome. A igreja foi se organizando, mas precisava ser identificada, e você sabe que o nome sempre é muito importante para a identificação. Em outubro de 1860, é que então é escolhido o nome oficial como Adventista do Sétimo Dia. A irmã White fez uma declaração muito importante nesse momento, em 1860, quando foi escolhido o nome. Ela diz que o nome Adventista do Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir aos espíritos indagadores, como uma flecha da aljava do Senhor, fere os transgressores da lei divina, induzindo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Após a escolha do nome, a igreja começou então a se organizar cada vez mais. E aí então, em outubro mesmo de 1860, foi fundada a primeira Associação Regional dos Adventistas do Sétimo Dia em Michigan, tendo como presidente William Higley,
que era um leigo, não era ainda um pastor. A partir da organização dessa associação, várias outras associações foram se organizando. E aí então surgiu a ideia, em maio de 1863, de unificar, juntar, unir essas associações todas numa associação chamada Associação Geral. E aí então nós tivemos o primeiro presidente da Associação Geral, que foi João Binton, em maio de 1863. Aí então a Associação Geral foi se desenvolvendo, foi traçando planos, o tempo foi passando, mas no ano de 1900 cada vez mais problemas foram acontecendo em função da centralização das decisões em cima de um presidente da Associação Geral. Ele sozinho tinha que decidir muitas questões. Então, usando da experiência já de reorganização da igreja que havia acontecido na Austrália e em outra parte, em 1901, a igreja se dividiu em departamentos e uniões. E entre os anos 1913 e 1918, as divisões da Associação Geral. Com isso, então, a igreja passou a entender que da sua base, que são as igrejas, e que vocês viram no desfile ainda há pouco, que vocês assistiram, a igreja local é a base de toda a igreja adventista. Desta igreja local, então, nós formamos as associações ou missões. As associações e missões, elas reúnem estas igrejas de um determinado território. Para dar um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 2 associações e uma missão, que reúnem as igrejas desse território. Uma união dessas associações e missões se chama, então, como o nome mesmo diz, união. E dessas uniões, nós temos, então, as divisões da Associação Geral. A Associação Geral, localizada nos Estados Unidos, se divide ao redor do mundo nestas divisões, que são compostas por uniões e associações e missões, e, finalmente, nas igrejas locais. O mais interessante dessa estrutura da Igreja Adventista é que o respeito democrático que se tem às decisões das igrejas. Nas igrejas locais são escolhidos os líderes destas igrejas, são escolhidos os líderes das associações através de representantes destas igrejas locais. Através dos representantes das associações são escolhidos os líderes da união, divisão e associação geral e assim por diante. E dessa forma, então, a Igreja Adventista Sétimo Dia está presente em praticamente todos os países do mundo com este tipo de organização, levando às pessoas uma melhor qualidade de vida em várias áreas, na área espiritual, na área educacional, na área da saúde, na área da assistência social e muitas outras áreas. De modo que a igreja, nesta aula, a gente vê ela tomando um formato de organização para poder cumprir a sua missão de levar o Evangelho ao mundo todo. Então, agora perceberam a importância do nosso desfile inicial, em que a gente teve as nossas missas, e justamente isso que elas representaram. A base da igreja como a igreja local, depois a associação missão, união, divisão, associação geral, de modo que a igreja como um todo tem essa organização sediada especialmente com base na igreja local, onde as decisões de escolha de líderes iniciam lá nesta base, de uma forma democrática, escolhendo os líderes, primeiramente da igreja local, dentro dos membros da própria igreja, saindo dali delegados, representantes para a escolha nas associações e missões, para a escolha nas uniões, divisão, associação geral. E desse modo, então, a igreja se organiza para
atender em praticamente todos os lugares do mundo várias necessidades da população mundial na área não só espiritual, mas também na área educacional, na área de ciência social, na área da saúde e muitos outros benefícios. Porém, ainda mais um detalhe importante em relação à organização da igreja surgiu recentemente. A igreja entendeu que deveria ter também um logo. Esse logo é uma identificação. Esse logo ele nos fala sobre o que significa realmente a Igreja Adventista para cada um de nós. Para esse logo eu convido então a Rejane para que esteja aqui, para que possa nos explicar como esse logo é importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá! Vocês tiveram agora um lindo desfile, também uma linda explicação, uma ótima explicação sobre toda a organização da nossa igreja. Vocês viram como vocês são importantes? Vocês são criaturas maravilhosas, criadas por Deus num plano sensacional. É o nosso Deus fazendo coisas tão belas. E agora, olha só o que a gente vai estar explicando para vocês. É a logomarca. A logomarca é da nossa igreja. Toda grande empresa, todos os grandes negócios têm uma logomarca, mas a nossa igreja tem uma logomarca incrível, especial, que pode estar fundamentando toda a nossa crença. Olha só na explicação da logomarca. Você já sabia o que significa ela? Vamos hoje descobrir com muito carinho. Então agora nós vamos montar a nossa logomarca. E vocês reparem aqui, percebam que existe um globo. E o que vai acontecer em volta deste globo? Isso é muito importante. Percebam bem o que nós vamos estar construindo agora, que é a nossa logomarca. Então, na base, nós vamos encontrar a Bíblia. A Bíblia forma a base do desenho, por quê? Porque é o fundamento bíblico das nossas crenças e por isso precisa estar na base do desenho e estar retratada numa posição completamente aberta, sugerindo a completa aceitação da palavra de Deus na nossa vida, na nossa igreja. E como é importante aceitar a Bíblia, aceitar a palavra de Deus como um fundamento bíblico da nossa crença. E então, assim a gente tem a solidificação da verdade por completo. A cruz, ela está no centro e representa o Evangelho de Cristo para a nossa salvação. E é importante nós enfatizarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Por quê? Porque é o tema da nossa fé, é o tema central da nossa fé. Imagina se não tivesse Jesus morrido na cruz do Calvário por nós, aonde nós teríamos a esperança e a certeza da salvação. Então, por isso é importante nós termos a cruz no centro da nossa logomarca. Agora, nós vamos estar falando de uma parte muito interessante também da nossa logomarca. É a chama. Olha só, a chama ela tem 3 linhas e estas linhas têm um símbolo. São os 3 anjos do Apocalipse 14. E olha só, essas chamas, elas circundam o globo. Por quê? Justamente mostrando que esses 3 anjos, essas 3 mensagens angélicas, elas precisam levar o evangelho da salvação para o mundo inteiro. Então percebam a importância de nós entendermos bem todo o nosso logo. Estas linhas representando os 3 anjos, que são as 3 mensagens angélicas, levando o evangelho da salvação para o mundo inteiro. É a chama por inteiro, que representa simbolicamente o Espírito Santo. Então, aparentemente, terminou a nossa logomarca, né? Vocês viram? Construída, a Bíblia como base, ela aberta, sugerindo completa aceitação. Nós vimos a cruz como fundamento da nossa fé, a gente aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a gente podendo estar, então, se preparando para podermos ir para o céu com Jesus. Nós vimos as chamas, que é a representação de levar o Evangelho em todo o mundo. A gente viu o mundo envolto por essa chama, né?
por esse círculo que é o Espírito Santo. Aparentemente acabou o nosso logo, mas não terminou não. Olha só o que vem do pé da cruz e vai até em cima da nossa logomarca. Uma linha imaginária. E nesta linha tem uma representação muito importante, sugerindo então que Jesus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Então olha só, é uma linha na ascendência. Ela vai subindo, mostrando que Jesus ressuscitou, ascendeu, foi ao céu e um dia Jesus vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar, para levarmos ao céu, que é o foco da nossa esperança, é o foco da nossa fé, é onde a gente realmente pensa que vale a pena continuar lutando, que não precisamos desistir, que não precisamos ficar desanimados, porque um dia Jesus vai voltar. E vai voltar para nos levar e morarmos sempre juntinhos. É muito bom ter a presença de Jesus na nossa vida. Que isso fique sempre muito bem gravado na nossa vida. Que Deus nos abençoe, para que essa logomarca nunca mais saia da nossa mente. Que a gente possa estar lembrando todo o significado dela, do amor, da força, da salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.